Bom, então antes de mais nada, vamos dar uma introdução aos representação de dados que a gente tem disponível, para aí sim a gente entrar na sintaxe e no código por trás de cada um deles. Então, como vocês devem ter visto, a primeira coisa que a gente fez foi gerar essa base de dados aqui, que aparece algumas colunas, as informações contidas nessas colunas e os índices de cada uma das linhas. Bom, o que é isso que a gente acabou de carregar por meio da biblioteca Pandas, que a gente utilizou aqui PD, foi desse import pandas as PD. O que a gente fez? A gente carregou na nossa memória RAM um data frame. E o data frame, ele é uma estrutura de dados que representa uma tabela. E uma tabela, ela é definida por quatro elementos, vamos dizer, três elementos, talvez. Três elementos. O primeiro são as linhas, né, que são representadas por índices. Então, você é capaz de encontrar um determinado dado, que é o segundo tipo de elemento da sua tabela, por meio da informação do índice, que é o primeiro elemento, e por ela informação da coluna, que é o terceiro elemento. Então, veja que, por exemplo, se eu falar, eu quero olhar para o índice 3, coluna age, eu vou encontrar o dado número 21 aqui. Ok? Então, se você pensar no Excel, não é muito diferente do Excel, onde cada célula é totalmente definida pelo número da linha e a letra da coluna. Da mesma forma, os data frames são definidos dessa maneira, pelo índice, pelas colunas, e aí cada índice e coluna tem um dado associado a eles. E esse índice e essa coluna pode ser número ou pode ser texto também, ok? Só que, computacionalmente, por detrás dos panos aqui, cada coluna de um data frame é representada por um outro tipo de elemento que a gente vai ter que olhar em detalhes, que são as séries. As séries de dados são essencialmente uma coluna de informação, ou seja, uma informação nomeada. No caso, você pode pensar que eu tenho uma série para age, uma série para position, uma série para number, onde cada série contém todas as informações daquela série, que tem que ser de um único tipo de dado. Então, a gente está vendo aqui que no data frame, eu tenho aqui primeiro uma coluna de texto, outra coluna de texto, uma coluna de números reais, uma coluna de texto, outra coluna de números reais, uma coluna de texto, uma coluna de números reais, uma coluna de texto, uma coluna de números reais. Então veja que ele está misturando, nesse caso, entre números reais e texto, o tipo de dados contido. Entretanto, a série em si só possui um tipo de dado, que nesse caso que está representado aqui é uma série de números reais. E a série, da mesma forma que os data frames, ela também é representada por índices. Nesse caso, essa série mostrada na figura tem o índice PQRS. Entretanto, as séries que estão representadas aqui, elas têm exatamente o mesmo índice que o data frame, que o data frame nada mais é que uma coleção de séries de índices comuns, ok? E bom, a série, por sua vez, é representada por outro tipo de elemento, que são os arrays. Na verdade, os dados contidos nas séries, eles são representados por um array de uma biblioteca específica, que é o NumPy. E o NumPy é uma biblioteca que permite gerar arrays vetores que emulam essa estrutura de dados de outras linguagens, como C, C++, que são representações, são como se fossem listas, mas são listas que só contêm um único tipo de dados. Então, uma lista vai misturar tudo quanto é dado. Um array vai ter um array de números inteiros, um array de números reais, e assim vai. E os arrays também são representações de vetores no conceito de álgebra linear da matemática. Então, os vetores, se vocês lembrarem, sei lá, das suas aulas de física do colegial, eles têm, por exemplo, eu posso pegar e somar dois vetores distintos. Eu posso pegar e tomar o produto vetorial. E assim vai. Eu posso pegar e tomar qual que é a escala, a norma de um vetor. Então, todas essas operações conseguem ser feitas com os NumPy arrays. No caso da representação de dados, basicamente,
o array de NumPy é esse carinha aqui. São os dados que estão contidos na série. Então, de forma prática, o que está acontecendo? Os dados estão representados em arrays individuais, então cada coluna é um array. Cada array passa a ter um índice, né? Cada elemento do array passa a ter um índice, um nome de índice, e aquele array como um todo é dado um nome. E aí, isso forma a série. E as séries são combinadas de forma a gerar um data frame. E um array, na verdade, por ser uma estrutura matemática, ele vai ser flexível. E a gente vai ter arrays que representam matrizes ou até mesmo estruturas tridimensionais, porque existe todo um campo da matemática, de álgebra linear e campos na física que vão usar esse tipo de estrutura e o NumPy foi preparado para isso. Mas na prática, dentro do nosso curso, em geral, o que a gente vai ver é essa estrutura unidimensional de array, quando muito, essa estrutura bidimensionais. No geral, a gente vai trabalhar pouco diretamente com array, a gente vai trabalhar muito mais com pandas, que é a biblioteca que contém séries e data frames, mas nós vamos aprender sobre essas duas bibliotecas e sobre cada uma dessas estruturas de forma individual. De tal forma que, uma vez que você aprenda as operações nos arrays NumPy, vai ficar mais fácil de você entender as operações em séries, e aí com isso vai ficar mais fácil você entender as operações em data frames. Então, vamos começar?